Bem-vindos à Escola de Magia e Mandracaria Santo Quartzo. Qualquer semelhança com a ficção é mera coincidência. Antes de dar início às aulas, você precisa escolher a sua casa do Santo Quartzo. Escolha entre uma pena de escrever, uma poção misteriosa, uma vela acesa e um cristal brilhante. Mas se você já fez a sua escolha, ela não pode ser mudada. Vou te dar alguns segundos para escolher, está bem? O resultado das casas sai agora mesmo. Vamos lá. Caso você tenha escolhido a pena preta, a sua casa é a Casa das Espadas, cujo animal é a águia negra africana, a criatura do ar com a visão mais ampla de todas, que enxerga o passado, o presente e o futuro de todas as situações. E também tem como parar e avançar no tempo no momento que desejar. Caso você tenha escolhido a poção desconhecida, a sua casa seria a Casa de Copas, cujo animal é o polvo violeta da Oceania, a criatura da água com emoção latente, que pode se comunicar com todos os seres, animais e criaturas existentes, estejam elas encarnadas ou não. Saber o que estão pensando e sentindo quando desejar. Caso você tenha escolhido a vela acesa, você é da Casa de Bastões, o leão espiritual asiático, criatura do fogo, o rei das salamandras de fogo. Sua chama consome toda a ilusão, máscara, mentira ou disfarce. Nada consegue ocultar sua verdadeira natureza diante dele. Todos são obrigados a confessar a verdade. Mas ele também é capaz de criar ilusões quando desejar. E para quem escolheu o cristal brilhante, você faz parte da Casa de Ouros, o cervo rochoso americano da Terra. Contém toda a força física e é capaz de mover montanhas. Capaz de brotar e florescer qualquer criação ao colocar seus galhos na terra. É capaz de controlar o seu corpo para que você haja da maneira que ele quiser, sempre que desejar. Agora, uma pergunta. Se você colocasse para jogar xadrez, uma águia que vê o futuro e volta no tempo, um polvo que lê mentes e sabe o que você sente, um leão que te obriga a falar a verdade e coloca ilusões na sua mente, e um cervo que pode te comandar a fazer o que ele quer e manifestar qualquer realidade que ele deseja, quem ganharia esta partida de xadrez? Diz a lenda do Santo Quartzo que essa partida está acontecendo nos céus agora mesmo, e que cada um dos acontecimentos do mundo acontecem conforme esses seres fazem suas jogadas. Diz a lenda que o universo inteiro entrará em colapso quando a partida acabar. Agora que você tem a sua casa, pode fazer as suas lições de casa da Escola de Magia e Mandracaria e mandá-las para o e-mail oficial do Santo Quartzo para ganhar pontos para a sua casa. Então vamos começar a aula, alunos? Sejam bem-vindos à aula de Shifting e Transfiguração. Eu sou a professora Morgana. Hoje nós iremos conversar sobre o que é o Shifting. Tecnicamente, existe uma diferença entre sonhos lúcidos, viagem astral e shifting consciente, mas que esses três conceitos partem de um mesmo princípio: o mentalismo. A primeira coisa que precisamos entender, o nosso ponto de partida, é o que é shifting e o que é transfiguração. Em que vertentes isso é capaz de acontecer? O primeiro ponto é que o ensino desta matéria não visa promover o escapismo da realidade. Pelo contrário,
O nosso objetivo aqui é eliminar de uma vez por todas essa separação que existe entre a sua versão atual e a versão da identidade que você quer se tornar, sem a necessidade de alimentar um ambiente mental onde você sente que precisa escapar para se sentir bem. Shifting é um termo moderno que se popularizou na espiritualidade da nova era, a famosa New Age. A palavra shifting no inglês significa literalmente mudar, deslocar ou alterar alguma coisa. E esse termo aplicado na espiritualidade New Age se dá ao ato de deslocar a sua consciência para outra linha do tempo. Por isso, essa linha de raciocínio parte de um ponto de vista que nós moramos num universo que possui múltiplas realidades. Ideia que também se popularizou atualmente com o conceito de multiverso, que estava sendo amplamente estudado pelo físico e cientista Stephen Hawking, antes que ele viesse a falecer em 2018. Essa mesma ideia de multiverso deu origem a filmes recentes, como os da Marvel, por exemplo. Mas o termo shifting pega emprestada de várias outras vertentes a ideia de que a Terra é experienciada por vários níveis de consciência, no sentido de que cada uma está sintonizada num plano diferente. Foi a espiritualidade da nova era, a chamada New Age, que popularizou tudo isso para a linguagem das vibrações, das frequências e das dimensões da realidade. Para simplificar tudo isso, pense, por exemplo, na frequência de um rádio. Todas as músicas estariam sendo transmitidas ao mesmo tempo. É a consciência que escolhe em qual frequência vai se sintonizar, para que assim ela possa escolher qual das músicas específicas ela deseja ouvir. Esse pensamento acredita que o cérebro funciona assim como um rádio e é capaz de separar a consciência em diferentes planos ou níveis de realidade. Ou, dentro do shifting e do multiverso, diferentes linhas do tempo. E é por isso que os conhecidos como espíritos obsessores não podem ter nenhum poder sobre você se você não estiver sintonizado na mesma frequência que eles. Com certeza vocês vão aprender melhor sobre isso com o professor Mandrake na aula de proteção contra a magia do mal. Shifting veio do termo reality shifting, que seria mudar de realidade. Mesmo termo utilizado na palavra shape shifting, ou literalmente mudar de forma. Shift a gente já viu que seria mudar ou deslocar. Reality seria realidade, então deslocar a consciência para uma outra realidade. E shape, do termo shape shifting, que é uma coisa diferente, shape significa forma. Então shape shifting significa literalmente mudar de forma. Você pode não acreditar, mas eu tenho 300 anos de idade. Estou muito bem conservada, não acha? Também pode ser caracterizada como o ato de adquirir uma nova identidade. Enxergar o mundo através da perspectiva de uma nova lente e obter novos resultados a partir disso. A prova real de que isso é possível é o fato de que você mesmo pode ter sonhos lúcidos. Agora, é provável que muita gente caia matando após esse argumento, porque existe uma diferença entre shifting e sonho lúcido. Muita gente diz que mudar de realidade estando acordado e controlar um sonho são duas coisas diferentes. Mas veja bem, um sonho lúcido é a capacidade de você adquirir consciência de que está dentro de um sonho e assim você pode ser capaz de controlar tudo o que acontece nele. Isso é, a capacidade de sair voando, de dobrar objetos, de mudar de forma, de visitar reinos mágicos e fazer tudo o que a consciência quiser fazer dentro do sonho. Existem pesquisas científicas feitas dentro dessa área que examinam os sonhos lúcidos. Para isso, eu recomendo fortemente a leitura do livro Sonhos Lúcidos, um guia para dominar a arte de controlar os seus sonhos, por Jared Zazel, Thomas Feisel e Dylan Tuxilo. Nesse livro, eles falam sobre um experimento científico que aconteceu no dia 12 de abril de 1975. A pesquisa foi feita por Keith Hearn. Eles tentaram responder uma pergunta científica revolucionária.
como provar que alguém está realmente consciente dentro de um sonho? Para responder essa pergunta, eles estudaram os estágios do sono. Com isso, eles descobriram que o corpo descansa por um certo tempo, mas que as atividades cerebrais retornam a partir de um estágio que se chama REM, ou REM, que seria Rapid Eye Movement, que é caracterizado por ondas cerebrais rápidas e de alta atividade, muito parecidas com o cérebro de uma pessoa acordada. Durante o estado REM, o corpo fica paralisado, mas os olhos ainda podem se mover. Então, os pesquisadores fizeram um combinado com a cobaia que iria dormir, que ela iria passar por todos os estágios do sono e quando dominasse e conseguisse atingir a lucidez dentro de um sonho, o combinado era que dentro do sonho, estando consciente, a pessoa fizesse o movimento com os olhos, para eles descobrirem se fazendo isso, o corpo da pessoa que estava adormecida também iria mover os olhos e olha só, foi exatamente o que aconteceu. E nos aparelhos confirmava que a pessoa realmente estava dormindo, porque ela havia passado por todos os estágios do sono. Então, quando nós estamos sonhando, nós nos envolvemos tanto na narrativa do sonho, a ponto de nos esquecermos quem nós somos quando estamos acordados. Quando você atinge a lucidez dentro de um sonho, você é capaz de se lembrar quem você era antes de dormir. E assim você pode tomar decisões logicamente. Citando o próprio livro dos sonhos lúcidos, o cérebro sonhador pode ser mais semelhante ao nosso cérebro desperto do que pensamos. Guarde esta frase, pois ela vai ser importante para a próxima aula. Os professores Lil Nas e Paré, da Universidade de Nova York, argumentam que o sono REM e o estado de vigília são estados cerebrais essencialmente semelhantes. A única diferença está nos estímulos sensoriais durante o dia. A nossa experiência é moldada pelas sensações que vêm do mundo exterior, mas quando nós dormimos, quando nós sonhamos, essa atenção fica voltada para o mundo interior. E assim, nossos sonhos e memórias se tornam agentes ativos na criação da nossa experiência. Esse argumento tem o embasamento de que tanto o sonho quanto o estado de vigília utiliza os mesmos mecanismos cerebrais para gerar experiência. O shifting diz pra gente que a vida real não passa de um sonho lúcido, da mesma forma que a vertente hinduísta acredita que toda a nossa realidade não passa de um sonho do deus Brahma. Além disso, eu gostaria de lhe apresentar um novo ponto de vista. O mentalismo. Tanto a capacidade de adquirir consciência dentro de um sonho, quanto a de controlar a sua própria realidade estando acordado, vem do princípio do mentalismo. Eles são acessados somente através da mente. Deixo aqui o meu questionamento final. E eu gostaria muito que você me respondesse. E se, na verdade, um sonho for um espelho para a consciência se lembrar de que ela pode estar presa numa narrativa? Da mesma forma que você dorme e se prende na narrativa de um sonho quando está tendo ele. Mas que nós também podemos despertar e controlar esse sonho a qualquer momento. No hinduísmo, o conceito de Maya ilustra exatamente isso. A realidade material sendo apenas uma ilusão, um sonho cósmico de Brahma, da qual a nossa consciência precisa despertar. Na filosofia chinesa, nós temos o famoso paradoxo de Zhuangzi. Um homem que sonhou que era uma borboleta. E ao se acordar desse sonho, ele não sabia se era um homem sonhando com uma borboleta ou se era uma borboleta que adormeceu e estava sonhando ser um homem. Esse pensamento também é congruente com a ideia da Matrix, que não necessariamente são máquinas nos controlando do outro lado, como Hollywood tentou te fazer acreditar, mas sim a ideia de que, na verdade, estaríamos vivendo dentro de uma simulação natural e orgânica, da qual o próprio organismo adormece e esquece que está dentro de um sonho. Mas quando esse organismo desperta, ele lembra que tem poder sobre esse sonho. Não seria essa, em outros termos, a definição de shifting? Essa ideia de simulação e Matrix
também está embasada na esfera de Malhut, da Cabala, que seria a esfera onde ocorre o adormecimento da consciência e o florescer dos 5 sentidos: tato, olfato, audição, visão e paladar. Colocando o shifting na prática, então, podemos exemplificar como o ato de incorporar uma identidade para acessar uma nova realidade desejada, que seria a chamada DR, no famoso mundo do shifting. Não é discussão de relacionamento, é Desired Reality, realidade desejada. E através da evolução da consciência, acessar um novo resultado. Antes de finalizarmos a aula, devo deixar 2 pequenos recados. O primeiro é que nós não devemos ignorar as consequências do mundo material, somente porque consideramos a hipótese de que a vida poderia ser um sonho. Lembre-se que a vida real continua tendo consequências, está bem? O segundo recado é que a prática do shifting pode causar efeitos muito nocivos à saúde mental. Esse conhecimento pode desconectar completamente alguém da realidade. E isso não é o que queremos de forma alguma. A manifestação acontece somente no mundo material. E para isso você precisa estar ancorado aqui. Por isso eu recomendo muito que vocês prestem atenção na aula sobre psicose espiritual, que será dada pelo professor Mandrake. Lembrando que shifting e viagem astral são consideradas coisas diferentes, então vamos ver a diferença entre esses dois nas próximas aulas. Mas na próxima aula, para que nós possamos entender o funcionamento de todos esses termos em sua totalidade, na próxima aula estudaremos sobre o terceiro olho e a glândula pineal e o papel deste órgão para o mentalismo. Te vejo lá, gafanhoto! Olá, alunos! Eu sou a professora Mary Jane e vocês estão assistindo a aula de herbalismo. Hoje nós iremos aprender sobre a propriedade das plantas. As propriedades de uma planta são nada menos que os efeitos que ela pode produzir por conta das substâncias químicas que cada uma tem em seus próprios tecidos. Folhas, cascas, raízes, sementes, etc. Então podemos concluir que a propriedade de cada planta é diferente, porque todas as espécies de plantas possuem químicas diferentes. A camomila, por exemplo, possui propriedades calmantes. A babosa ou aloe vera teria propriedades hidratantes. E é por isso que o extrato da aloe vera é muito usado para hidratar o cabelo e a pele. Existem cremes que são feitos só de aloe vera. E apesar do nome lindo, isso não é uma marca, e sim um nome científico da planta. Então, como é que nós descobrimos as propriedades das plantas? Imagina só como era viver há 10 mil anos atrás. Não existiam hospitais, não existia farmácia, não existiam médicos como a gente conhece hoje. Se alguém tinha dor de estômago, alguma febre ou ferida, era preciso recorrer a que a natureza oferecia. E a principal forma de descoberta era a observação. As pessoas percebiam que, ao beber uma substância de uma determinada planta, ouviam algumas melhorias. Às vezes nem sempre. Se muitas pessoas apresentavam os mesmos sintomas, eram tratados com as mesmas plantas e o resultado era efetivo de alguma forma, então aquele conhecimento era preservado e transmitido para as próximas gerações. Também observavam os animais. Há diversos casos de milhares de anos de animais consumindo certas plantas quando estão doentes, como se o instinto deles naturalmente soubesse, o que provavelmente também influenciou os humanos a experimentarem algumas espécies. E olha só que interessante, alguns animais selvagens, ao longo da evolução na mata, desenvolveram comportamentos que ajudam a evitar certas plantas e ervas que são tóxicas. Eles usam todos os sentidos, o olfato principalmente, para identificar as substâncias da planta. E os animais também podem aprender com outros indivíduos do grupo que viraram um exemplo. Que Gaia os tenha. Mas nem todas as descobertas eram seguras. Algumas plantas eram testadas por tentativa e erro. Algumas funcionavam, outras não produziam efeito. No caso da camomila, que é conhecida pelas propriedades calmantes, já era utilizada há mais de 3 mil anos. Os antigos egípcios usavam ela para aliviar febres e ela era atribuída ao deus Sol.
Os gregos e romanos utilizavam essa planta para problemas digestivos. E durante a Idade Média, o uso da camomila se espalhou por monastérios de todo o local. Foi séculos depois que a ciência começou a investigar as propriedades da camomila. E hoje, pela ciência, nós sabemos que a camomila tem compostos como apigenina, que é relacionada ao efeito calmante, bisabolol, que não é o nome de um feitiço, mas é o que traz a ação anti-inflamatória, o camazuleno, que é formado durante a destilação, que é um processo alquímico, inclusive. Também descobriram que a camomila possui vários efeitos antioxidantes. Ou seja, aquilo que começou como uma observação da natureza acabou sendo confirmado por estudos químicos. E com isso nós também precisamos pontuar que a alquimia teve uma grande influência na história da medicina, principalmente na descoberta das propriedades das plantas. A alquimia será ministrada para vocês pelo professor Lizarp, mas as aulas de poções e herbalismo andam de mãos dadas. Lembram o que eu disse agora há pouco? Que os egípcios usavam a camomila? Os egípcios eram alquimistas. Eles praticavam uma forma primitiva de alquimia. Eles também tinham o costume de associar os astros do céu com os fenômenos da terra, que o cristianismo traduz como assim na terra como é no céu, e o hermetismo traduz como as above, so below, assim abaixo como é acima. Eliphas Levi, famoso ocultista do século XIX, traduziu essa frase como a mão que aponta para cima e a mão que aponta para baixo, o que também é traduzido na carta famosa de tarô do Mago de Rider-Waite. Então perceba como tudo está interligado, através das mensagens ocultas que vão sendo passadas para você ao longo dos anos. Foi Paracelso que pegou toda essa teoria cósmica e aplicou ela diretamente no uso da medicina e das plantas. Para o Paracelso, cada planta e cada remédio vegetal contém a tria-prima, que seria a alma da planta ou a essência dela, o espírito dela e também o corpo. Mais do que isso, ele também defendia a ideia de que cada planta era governada por um dos 7 planetas e que, por correspondência, essa planta carrega a assinatura do astro que ela é correspondente. Quem me ensinou isso foi o professor Cláudio Barros, do canal Portal Espiritualidade, em seu vídeo Alquimia de Paracelso, Remédio e Veneno. Muitas plantas que ajudam a melhorar a circulação sanguínea, por exemplo, são atribuídas ao planeta Mercúrio, pois Mercúrio seria o planeta mais rápido da astrologia. Ele demora em torno de 88 dias terrestres para completar sua volta ao redor do Sol, mesma volta que a Terra demora em torno de 365 dias. E é por conta disso que Mercúrio é conhecido como o mensageiro dos deuses, porque ele está sempre vindo para lá e para cá transmitir as mensagens de uns para os outros. E é por isso que as propriedades circulatórias que Mercúrio exerce sobre o seu corpo teriam a ver com a circulação, por conta do arquétipo da rapidez e da maleabilidade do planeta Mercúrio. Na tradição alquímica, uma planta não era associada a um planeta só por conta dos efeitos medicinais. Os alquimistas também observavam a forma de crescimento, o local do ambiente em que ela nascia e crescia. Nas próximas aulas, nós com certeza veremos sobre os efeitos fisiológicos que muitas plantas causam no corpo humano. Vejo vocês lá, meus queridos. Até a próxima! Boas-vindas à aula de criaturas mágicas. Eu sou o professor Haroldo. Hoje nós vamos conversar sobre a existência de seres elementais. Se eu te dissesse que gnomos, fadas, sereias e salamandras existem de fato, o que você me diria, hein? Qualquer trouxa que não acredita em magia provavelmente riria da minha cara e diria que eu estou sob efeito de algum alucinógeno. Eu definitivamente não negaria, mas no mundo da magia, da mandracaria e do ocultismo, essas criaturas realmente existem. São um pouco diferentes de como Hollywood nos ensinou. Veja, a magia é uma ferramenta espiritual e não religiosa. Então, para entendermos a magia em sua totalidade, é necessário estudarmos diferentes ângulos, diferentes vertentes e diferentes pontos de vista. Existem tradições espiritualistas que acreditam que o planeta Terra é um organismo vivo. Pois agora vamos aprender sobre o animismo. O animismo é uma crença cultuada por muitos povos indígenas, como os originais aborígenes australianos,
amazônicos, e também pelo shintoísmo, que é uma religião proveniente do Japão. O animismo acredita que tudo aquilo que não é humano, como animais, plantas e fenômenos da natureza, como rios e riachos, possui uma essência espiritual ou uma consciência. É claro que existem níveis diferentes de consciência, mas a principal ideia é que a natureza não é um recurso a ser explorado, e sim um organismo vivo que tem funcionamento próprio. E nós fazemos apenas parte desse organismo. A Cabala explica isso pelo fato de que tudo nesse mundo seria uma emanação da consciência una, ou Deus, como queiram chamar. Ou seja, tudo no mundo é uma emanação de si mesmo. O que faz sentido porque tudo o que você for olhar é na verdade uma extração de uma outra coisa. Esta varinha, por exemplo, é uma extração de pau-brasil, misturado com leite paterno de unicórnio, o que me torna muito másculo. E se o que faz você se deslocar pelo universo de acordo com o shifting seriam os níveis de consciência, então nada está de fato separado da consciência una. Tudo teria seu próprio nível de consciência, até mesmo uma pedra. Os elementais, então, seriam os tipos diferentes de consciência que habitam os elementos. Quero que você pense nos 4 elementos: água, fogo, ar e terra. As ondinas seriam a consciência que habita a água, e elas foram popularizadas como as sereias. Os elfos ou gnomos seriam a consciência da terra, também conhecidos como pigmeus. Os silfos seriam a consciência do ar, os elementais do ar, e você pode conhecê-los melhor como fadas. Por fim, as salamandras são os elementais do fogo. E eu não quero que você pense que são demônios, porque são duas coisas muito diferentes. E vamos comentar sobre isso quando estivermos bem mais avançados, está bem? Ainda temos muito chão pela frente. A ideia da consciência elementar evoluiu por vários lugares do planeta. Ela apenas se popularizou agora com o boom da magia wicana e da magia natural na internet. Mas a ideia dos silfos, pigmeus, salamandras e ondinas foi aceita e propagada pelo grande médico Paracelso, que era chamado de famoso Dr. Paracelso. Ele foi um grande alquimista que contribuiu para a história da medicina. Ele fez um estudo inteiro dedicado a esses seres, intitulado de Liber de Ninfis, Silfis, Pigmenses et Salamandris. Livro sobre ninfas, sílfides, pigmeus e salamandras. Inclusive, eu gostaria de pontuar de novo que Paracelso mudou significativamente a história da medicina através da alquimia, antes que as duas fossem separadas uma da outra. A fundadora da teosofia, Helena Petrova Blavatsky, autora do livro Isis Sem Véu, diz pra gente o seguinte a respeito dos elementais. Espíritos elementais são criaturas que se desenvolveram nos 4 reinos da terra, do ar, do fogo e da água, e que os cabalistas chamam de gnomos, silfos, salamandras e ondinas. Podemos considerá-los como forças da natureza, porquanto eles atuam como agentes servis da lei geral, e podem ser empregados pelos espíritos desencarnados e pelos adeptos vivos da magia e da feitiçaria, a fim de produzirem os desejados resultados fenomênicos. Basicamente, ela disse que nós podemos considerá-los como forças da natureza. E quando ela diz que eles são agentes que atuam na lei geral, basicamente ela diz que a função deles é manter a ordem da natureza acontecendo. A lei geral seria a que compele a tudo e a todos, que seria o mecanismo do funcionamento da natureza. Em outras palavras, a visão espiritualista evoluiu e chegou à conclusão de que os elementais seriam inteligências da natureza que cooperam com os processos naturais, ou os guardiões do equilíbrio dos elementos. Então, enquanto a ciência diz que as ondas do mar acontecem pela propagação da energia através do vento, a crença nos elementais acredita que enquanto isso acontece, a força, a consciência responsável por trás disso seriam as ondinas.
como também estariam por trás dos tsunamis, dos maremotos, da chuva e de tudo que tem a ver com a água. Só que Blavatsky ainda vai além disso e diz que esses seres podem ser empregados por espíritos desencarnados e por praticantes da magia. Nós com certeza veremos sobre isso mais à frente. Como nosso tempo está ficando curto hoje, um singelo exemplo que eu posso dar de uma crença regional seriam os Garra-Duendes, especialmente os de São Tomé das Letras. Não estou aqui para dizer que nada é verdade, mas a crença é de que um duende na garrafa, ou um garra-duende, seria uma inteligência da Terra engarrafada. Não vejo nenhum motivo para manter um desse daqui, a não ser que você tenha um vasto jardim na sua casa para cuidar. Vai por mim, eles não gostam nem um pouco de ambientes internos. E te garanto que muito menos de ficarem presos em garrafas. Ainda assim, os Garra-Duendes são uma inestimável joia da cultura de São Tomé das Letras. Blavatsky termina da seguinte forma ao discorrer sobre elementais em seu livro Isin Sem Véu. Esses espíritos dos elementos figuram nos mitos, nas fábulas, nas tradições e nas poesias de todas as nações antigas ou modernas. São inúmeros os seus nomes: Paris, Devs, Djinns, Sylvanas, Sátiros, Faunos, Elfos, Anões, Trolls, Norns, Nisses, Kobolds, Brownies, Necks, Stormcarls, Ondinas, Nixies, Salamandras, Goblins, Ponkies, Banshees, Kelpies, Pixies, Moss People, Good Neighbors, Wild Woman, Men of Peace, White Ladies e muitos outros. Me diga, quais desses nomes você conhecia? Eles foram vistos, temidos, abençoados, amaldiçoados e invocados de todos os quadrantes do globo e em todos os tempos. Devemos admitir, então, que todos os que os encontraram estavam alucinados? A autora não está dizendo que todos esses seres são exatamente iguais. Ela argumenta que diferentes povos do globo deram nomes diferentes ao que ela considerava ser da mesma categoria: os espíritos da natureza ou os elementais. Essa é uma interpretação teosófica e não um consenso de que toda a mitologia é a mesma coisa. Agora, no primeiro ano da Escola de Magia e Mandracaria, nós iremos debater a existência de criaturas mágicas. É somente a partir do segundo ano que iremos integrar as criaturas mágicas na nossa prática de magia. Na próxima aula de criaturas mágicas, nós iremos debater sobre uma pergunta muito comum: os animais têm consciência, alma e espírito? Vejo vocês lá!